Primeiro domingo deste ano de 2026. Portanto, nós estamos aqui exclusivamente para te render graças, nos prostrar diante a Ti, nos humilhar perante o Santo dos Santos, o Rei dos Reis, Deus dos deuses, Senhor dos senhores. Ó Pai, nós agradecemos a Ti pelo privilégio de podermos estar na Tua presença, agradecemos por estar na Tua casa, agradecemos por podermos cada vez mais Te adorar, Te buscar, entregar a Ti todo o nosso louvor. Que o Senhor possa nos guiar nesta manhã, naquilo que é verdade, naquilo que é justo e reto. Pai querido, todos aqueles que estão pela internet sejam alcançados pela Tua misericórdia e graça. Que todos nós, ao sairmos nesta manhã desta EBD, que possamos sair com os nossos corações compungidos, alegres, agradecidos ao Senhor por tudo que o Senhor fez por nós. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Um bom dia a todos, uma feliz manhã e que a graça do nosso Deus continue sendo aí abundante na vida de cada um, né? A misericórdia possa renovar a cada manhã. Essa é aquilo que Deus nos prometeu, que as misericórdias dele se renovam a cada manhã. Então nós estamos agradecidos aí porque tivemos essa ponte de travessia entre um ano e outro, buscando ao Senhor, louvando a Ele, entoando louvores e conforme propomos, a partir de amanhã nós teremos aí uma semana recheada e com cultos, com louvores, com jejum, oração, leitura da palavra. Nós começamos aí na quinta-feira, dia 1º, a nossa programação ou cronograma da leitura bíblica anual. Quem ainda não está aí por dentro, procura saber. O irmão Michael tem aí o QR Code para te ajudar. Se você quiser fazer pelo aplicativo, faça. Se você quiser fazer diretamente pela sua Bíblia, não perca. Hoje foi o 4º dia e hoje nós lemos ali a história de Noé. E quem leu sabe, né, que Noé ficou alguns dias dentro da arca. Quem sabe quantos dias Noé ficou? Esse é o quiz da escola dominical. 1 ano. Quem acha que foi 40 dias? 40 dias. 150 dias. 150 dias. 366 dias. A chuva foi 40 dias e 40 noites. Para a água descer foi 150 dias, né? Ou melhor, para a água se estabelecer ali, né? 150 dias. E um pouco ali na frente, ele diz que, de acordo com as contas que fazemos, Noé ficou dentro da arca até sair, acho que mais de 1 ano, um pouquinho até, né? Mais de 360 dias. Então, isso baseado no que está escrito ali. Então, isso são conhecimentos, né? Eu diria, curiosidades? Sim, seria curiosidade, seria um conhecimento extra, né? Que é importante. Por que é importante? Para nós termos uma noção que depois de Noé ter tido fé para construir aquilo tudo, ele teve que ter fé para esperar 1 ano, crendo que quando ele descesse lá, ele ainda ia sobreviver. Imagina, se você é pego por uma nave hoje, e de repente essa terra né, destrói tudo, animais, pessoas, de repente fala, agora eu vou te soltar lá na terra de novo. Aí você pensa assim, como que eu vou sobreviver? Como que eu vou viver? Né? Só eu e minha esposa e filhos, né? Principalmente se o marido e a esposa não se dão tão bem, né? Mas tem que se dar bem.
se não se davam tão bem no ano passado, esse ano a proposta é que haja reconciliação, que haja amor, que haja paz no lar. Paz no lar é o pedido que nós fazemos. Paz. Chega de tanta guerra, chega de confusão, chega de brigas, chega de murmurações, né? Às vezes as pessoas falam assim, mas Jeremias lamentou. Lamentar não é o mesmo que murmurar. Lamentar é chorar, é sofrer. Às vezes até aquilo que o profeta Jeremias disse, pelo mal que acontece na cidade, né? E então isso é uma lamentação. Murmurar é reclamar, falar mal daquele que provê, né? Que é do nosso Deus. Então nós temos aí pela frente uma semana muito abençoada. Serão cultos, eu falo agora e repito à noite, serão cultos todos os dias. Não são cultos longos, são cultos bem breves, né? Então vai começar, né, Vaz? Cadê o Vaz? Estava vendo ele. Ele não foi arrebatado, porque não tem nada. 15 para as 8, né? Nós tínhamos programado 8 horas, aí depois baixamos para 15 para as 8 para ter esses minutinhos, para que a gente possa ter oração. Todos os dias vai ter oração também, né? E nós estamos vendo qual que será a melhor programação. Todos os dias terá um tema. Viu, Vaz? Às vezes é importante que a igreja saiba, né, desses temas também de todos os dias, que às vezes eles escolhem o dia que vão vir. Não pode escolher o dia que vai vir. Tem que vir todos os dias. Afinal de contas, a campanha é isso. É para mostrar que presencialmente é diferente de online. Não pode vir, Deus conhece seu coração. Gente, na verdade, tudo que acontece dentro da palavra de Deus, tudo que acontece no coração humano, na vida humana ou na humanidade, Deus está olhando para a sua intenção e motivação. Isso muitos, um deles é Provérbios, né? Provérbios 16 é clássico. Olha aqui, Provérbios, creio que é 16, a gente leu há uns dias atrás, deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo, 16:2. Todos os caminhos do homem parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. O que significa isso? Deus avalia a intenção. Qual o espírito da coisa? Qual o motivo? Qual a motivação que aquilo está sendo feito? Então, nós temos aí uma semana, gente. Uma semana são 7 dias. E o Lucas, meu filho, ele está aí? Também foi arrebatado? Todo mundo sendo arrebatado de repente. Ele disse assim, pai, eu vou comer bastante nesse churrasco, né, na virada de ano. Eu vou comer muito, porque 7 dias sem comer, será que a gente consegue? Ele estava ficando preocupado, porque a gente estava falando de 7 dias, jejum e tal. Aí ele falou, será que a gente consegue? Ele estava se preparando para ficar 7 dias. O rapaz é disciplinado. Eu falei, não, calma. Sim, é possível ficar 7 dias sem comer. Vocês acham que é possível ficar 3 dias sem comer? 7 dias sem comer? 21 dias sem comer? 30 dias sem comer? 40 dias sem comer? Hã? Gente, essa semana nós vamos aprender coisas que talvez a gente imagine que não seja possível. Nós vamos aprender coisas, só que de imediato eu já peço, por favor, vocês vão ficar tão empolgados, mas por favor, não faça nada, mais nada, que venha trazer prejuízos para você. Porque depois que a gente vê aquilo que nós vamos ver hoje, até sábado, talvez você se empolgue tanto. Tem uma igreja, eu não sei se é um desses países, não sei se são algum, tipo China, esses países superpopulosos, ou se é na Coreia, não sei, eu vou ver isso depois. Mas que lá, é interessante, Monselho, porque lá está escrito assim nas paredes, por favor, não jejuem mais de 40 dias. Por que vocês acham que estava escrito isso nas paredes desta igreja? Uma igreja muito grande.
vamos dizer assim, para o lado do Oriente, né? Não aqui no Ocidente, mas do lado de lá da Europa. Por que vocês acham? Porque jejuar 40 dias já tinha se tornado muito normal. Então não foi só Jesus que jejuou 40 dias. Gente, quando Jesus diz, e isso não quer dizer que Jesus, o nível de Jesus baixa quando um ser humano consegue fazer o mesmo que ele. Não. Na verdade, Jesus se alegra porque ele disse, vós fareis as mesmas coisas. E quando ele diz que vós fareis as mesmas coisas, não quer dizer que vocês vão sair impondo as mãos e curando apenas, isso também. Mas que vocês também podem fazer o mesmo, sofrer o mesmo que ele sofreu. Vocês podem ser crucificados? Sim, ele disse, tome a sua cruz, vem e siga-me. Vocês podem jejuar? Sim, ele disse. Por que aqui no Ocidente, vamos falar de Oriente e Ocidente. Oriente, vamos falar do lado de lá, mundo árabe, mundo judeu. E por que lá a cultura, a tradição do jejum é tão tradicional e só não no meio cristão, ou não só no meio cristão, mas também no meio judeu, principalmente no meio judeu, no mundo islâmico, né? Os muçulmanos e tantos outros usam dessa prática para benefícios próprios e de outros. E por que aqui no Ocidente talvez essa cultura ainda esteja tão ofuscada e obscura? Nós não estamos aqui para propor nada indecoroso, nada que venha prejudicar a sua vida. Quando eu falo sua vida, eu falo de físico, eu falo de alma, eu falo de espírito, eu falo desse trio que compõe você. O seu corpo, a sua alma e o seu espírito, nada disso. Por que eu falo cuidado daqui para frente? Porque você vai ser tentado a fazer coisas que talvez você venha se prejudicar. Então, não faça. São coisas que talvez vocês nunca ouviram. E está tudo na palavra. São coisas que talvez vocês nunca viveram. Mas não tem problema. Chegou o momento de você viver. Chegou o momento de você participar de uma campanha de preparação, de projetar um ano. De programar, de se humilhar, de afligir as nossas almas, para que nós possamos alcançar diante de Deus graça, misericórdia, favor. E para que haja uma clareza mental, uma sensibilidade espiritual tal, que nós possamos então reconhecer aquilo que Deus já imputou a nós, colocou em nós, que são os dons, os presentes de Deus, que Ele distribuiu para toda a humanidade. Então, entendamos, ao término do dia 1º, né? Já estávamos no dia 1º, dia 31 para o dia 1º, nós falamos que nós temos uma missão, e temos uma visão, e temos valores a serem observados, seguidos e jamais negociados. Então, a missão, na sua essência, de forma clara, é isso aqui, ó, servir é o nosso chamado. Ganhar vidas é o nosso propósito. Então nós estamos começando o ano com esta campanha, multiplicai, fazer discípulos e formar líderes para viver esta missão. Servir é o nosso chamado, ganhar vidas é o nosso propósito. Ou seja, qual que é o resultado pelo qual cada ser humano aqui dessa igreja, através da internet, foi criado, gerado por Deus um dia? Para servir. Deus está chamando para servir. Deus colocou como propósito de vida ganhar almas, e com amor. Ou seja, olha a missão, não só sua, mas da família Unidos em Cristo. Servir é o nosso chamado, ganhar vidas é o nosso propósito, e com amor, transformar gerações. Será que está claro a nossa missão? É lógico que nossa missão, ela compõe algumas coisas não tão específicas, mas nós temos uma missão clara.
E na essência da nossa missão está o servir, está o ganhar almas, está o amor, está o transformar gerações. Na essência dos nossos valores, dos nossos princípios, está a verdade. Está a Bíblia como fonte de inspiração apenas. Está a fidelidade, respeito, amor, obediência. Alguns dos nossos valores, dos nossos princípios, apenas esses. Mas nós temos estabelecidos, para que a igreja não apenas saiba, mas viva estes valores, não negocie estes valores, para que a igreja saiba a nossa missão. Quando alguém perguntar qual que é a missão, ou seja, o que significa missão, o porquê a família Unidos em Cristo existe. O que significa missão? Qual a sua missão? Eles estão perguntando, por que vocês existem? Porque se nós não tivermos um porquê, é igual no livro de Carol Lewis, é isso? Qual que é o nome do livro? Alice, é da minha filha o livro. Ela tem essa coleção, capa dura. Alice no País das Maravilhas. Você tem, Alice? Você leu essa parte ou você ainda não leu? Que a Alice chega assim, ó. Você tem que às vezes se identificar com aquilo ali, Alice. Quando você chegar lá. E lá tem um gato. Pensa que esse gato não seja o gato. Mas lá tem um gato, né? Que conversa. Mas na Bíblia tem a jumenta, né? Que conversa. Então lá tem um gato. E a Alice chega ali numa bifurcação. O que é bifurcação? Duas estradas, encruzilhada, Y, T. Ou seja, o que é uma bifurcação? Opção de ir para a direita ou para a esquerda, ou mais. Mas no caso, a Alice faz uma pergunta: qual caminho que eu vou seguir? O que o gato pergunta? Vocês sabem o que o gato pergunta para ela? Para onde você quer ir? Você viu que tudo na vida depende de perguntas e respostas? Pastor, eu posso? Algumas pessoas me ligam e falam assim, pastor, eu posso congregar? Eu falei, depende o quanto você permite-se sofrer. Né? Principalmente quando tem muitos familiares, né? Alvoroçados. Depende. Aí eu faço também, talvez, a pergunta do gato: para onde você realmente quer ir? Onde você quer chegar? O que a Alice respondeu? Uma resposta que não deveria ser a nossa, né? O que ela responde? Eu não sei. Para onde você quer ir, Alice? Não sei. Irmãos, para onde vocês querem ir nesse ano? Talvez vocês não saibam agora, mas no final de semana que vem vocês vão saber que nós vamos projetar o nosso caminho. Durante a semana nós vamos passar projetando. A partir de hoje nós vamos passar projetando, mas para que haja mais clareza mental, e vocês vão entender por que eu estou dizendo da clareza mental e da sensibilidade espiritual, porque nós estamos propondo jejum. E não é jejum de 40 dias. Não é jejum de 30 dias. Não é jejum de 21 dias. E nem jejum de 7 dias constante. Mas jejuar durante 7 dias. Não é para você parar de comer hoje e voltar a comer domingo. Não é isso. Até porque eu conheço a nossa igreja. Tem alguém aqui que jejuou mais de 3 dias aqui já? 2. Você falou 2. Quanto? 5? 2 dias. 48 horas. Virgínia? Quantos? 21 dias. Palmas pro Weber, gente. Não estou dizendo, isso não quer dizer que o Weber é mais santo que nós. Eu vou dizendo algumas coisas aqui no decorrer da escola que vocês vão ter que entender. Porque quando eu chegar lá na frente e falar alguma coisa, e falar assim, então quer dizer, não, já estou dizendo, quem jejua 40, 30, 21, 5, 7, não quer dizer que ele é mais santo.
E não quer dizer que aquele jejum vai ser atendido também. Está vendo que eu estou dizendo coisas que vocês já vão pegando para si. Eu disse algumas palavras aqui bem no início. Tudo depende da motivação e intenção. Eu vou fazer 40 para bater. Aí lá naquela igreja, o que estava acontecendo? Vou fazer 41 dias, porque eu vou ser o irmão mais santo. Por favor, não faça. Estava lá escrito. Então nós estamos falando aqui de coisas, gente, que talvez um ou outro aqui, porque nós vamos ter que entender o seguinte: o que é o jejum? Qual o propósito? Por que jejuar? Para quê? Quais são os benefícios? Né? Essa pergunta é importante. Quem pode? Tem essa pergunta, viu? Quem pode? Então, por favor, é um assunto delicado. Por favor, não faça nada que venha te prejudicar. Agora você fala assim: mas me prejudicou, me deu dor de cabeça, me deixou ansioso, me deixou nervoso. Não, isso não é se prejudicar, isso é te ajudar a se tornar melhor. Prejudicar é levar você a um estado de inanição profunda. Como fazer? Quando fazer? Quanto tempo fazer? Está vendo quantas perguntas tem sobre o jejum? Quando? Os judeus faziam 2 vezes por semana. O princípio da história dos judeus no tempo de Jesus diz que eles faziam quarta e sexta. Eu estou pedindo para alguém fazer jejum quarta e sexta? Não. Eu estou pedindo para você fazer 7 dias? Não. 21, 31? Não, não estou pedindo. Tem hora que eu vou ser bem enfático, para que eu não seja colocado numa condição de alguém que disse algo que não deveria. Tudo está gravado e vai continuar na internet. Eu não sei se o Michael faz isso aí, ele... Me dá um papel. Aí às vezes o Michael faz isso lá dentro, para mostrar aqui no telão. Um papel, qualquer papel, branco. Não sei se aí vai ter, irmão Célio. Dá uma resma de papel aí dentro mesmo. Eu acho que tem aqui no escritório, no estúdio. É coisa nova, né, Vaz? Está preparado? Aqui, ó. É bem simples, irmão Célio. Vem cá, irmão Célio. Um círculo. E aqui, só isso. Um círculo, aqui. Só isso aqui. Pede para o Marco fazer lá para mim, por favor, colocar na tela. Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Que é bom, eu ia fazer aqui, mas é bom, às vezes, mostrar aqui. Viu, Marco? Se você quiser usar, eu não te passei o tema desta manhã, mas se você quiser colocar um tema, coloca a cultura do jejum. A cultura do jejum. Que é bom que fica um tema, né, estabelecido. Então, o que é o jejum? Vamos ler a palavra de Deus. Marcos 2, 18 a 20. Marcos. Aí depois eu mostro o desenho para vocês. Marcos 2, 18 a 20. Quando os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando, algumas pessoas vieram a Jesus e lhe perguntaram: por que os discípulos de João e dos fariseus jejuam, mas os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo jejuar enquanto este está com eles? Não podem fazê-lo enquanto o noivo está com eles. No entanto, virão dias, quando o noivo lhes será tirado. Naquele dia então jejuarão. Virão dias, quando o noivo lhes será tirado. Esse texto bíblico fala de noivo, fala de convidados, fala daqueles que estão com o noivo, fala do noivo sendo tirado, e fala que quando o noivo será tirado, então jejuarão. Então o que Jesus está dizendo? Enquanto o noivo
enquanto o Messias está aqui nessa terra, calma. Mas vai chegar um dia que ele vai ser tirado. Ele foi. Então ele disse, então jejuarão. E então nós vamos para o livro de Atos, e nós vamos vendo que as maiores decisões da história da igreja, que é quem vai levar a missão, quem vai para Antioquia, quem vai para a Ásia, quem que vai com Paulo, quem que não vai, as maiores decisões das missões e tarefas estabelecidas no princípio da igreja e, portanto, que moldou toda a história até aqui, foram decididas através do jejum e oração. Então, o que é jejum? Nós vemos aqui diante do texto de Marcos que Jesus, ele não ordena o jejum, mas ele diz, vocês ainda vão jejuar. Pedro jejuou, Paulo jejuou, João jejuou. E quando nós vamos para a história da igreja, praticamente todos os pais da igreja jejuaram e instruíram o jejum. E depois o irmão Weber, sabe que ele vai estar aqui hoje à noite? Trabalhando. Está no ar. Depois a gente pode ouvir um relato de alguém que jejuou 21 dias. Gente, repito, não faça porque o outro fez. Não faça isso. Talvez você se prejudique mais do que se ajude. Maico, quando estiver pronto, você me avisa, tá? Que aí eu quero explicar um pouquinho esse gráfico tão lindo aí que nós fizemos. Se quiser só tirar foto dele também, pode tirar. Então, o que é? É praticamente aquilo que é uma prática deliberada de abster-se de comida. Jejum, vamos pensar assim, vamos levar ao termo hebraico, que é quando, primeiramente, o jejum foi dito ou estabelecido no Antigo Testamento. Na lei de Moisés, quando Deus estabelece a lei, ali quando eles estavam adorando o bezerro de ouro, então, Deus, quando Moisés desce, Deus então institui ali um dia específico de afligir a própria alma. E aí nós vamos entendendo que afligir a alma, lamentar, aflição de alma, rapar cabeça, rasgar vestes, jejuar, tudo é mais ou menos um sinônimo de uma coisa para outra. Então nós vemos que a palavra hebraica, né, que significa jejum, que é tzom, literalmente significa fechar a boca, afligir a alma. Nós estamos propondo nesta semana outros tipos de jejum, sim, mas no termo original hebraico é fechar a boca. Ah, mas eu vou fazer o jejum de televisão, tudo bem. Eu vou fazer o jejum de rede social, tudo bem. Eu vou fazer o jejum do açúcar. Vamos entender que existem 3 tipos de jejum, fora estes que nós acabamos de dizer. Existe o jejum absoluto. Absoluto. Aí se você quiser anotar o que está sendo dito, ou então depois assistir de novo, porque lá na frente, quando a gente falar de jejum absoluto, você vai ter que voltar aqui para saber. Mas jejum absoluto é jejuar sem comer e sem beber. Na Bíblia tinha alguns jejuns absolutos que eles até se abstinham de tudo. Mas vamos falar, jejum absoluto é não comer e nem beber. Alguém consegue ficar 40 dias sem comer e sem beber? Naturalmente, humanamente? Não. Mas tem um fato interessante que aconteceu lá no Êxodo, que quando Moisés subiu no monte, ali no Monte Sinai, ele ficou 40 dias e não comeu e nem bebeu. Que jejum é esse? Na verdade, Moisés estava no nível
do sobrenatural. Eu estou falando naturalmente é possível? Não. Moisés estava no nível do sobrenatural. Jesus Jesus jejuou o jejum absoluto, então esse é o jejum absoluto. Pode ser de 24 horas, 48 horas, 72 horas. Gente, a ciência diz o seguinte: jamais fique 72 horas sem tomar água. Você pode entrar num estado de desidratação profunda ao ponto de não ter retorno mais. Então eu estou passando um pouquinho de medo e ao mesmo tempo incentivando a fazer aquilo que é certo. Jesus jejuou o jejum absoluto lá no monte da tentação. A Bíblia fala que quando ele estava lá sendo tentado pelo diabo, a Bíblia diz que Jesus teve fome. Se você olhar na sua Bíblia, não fala que Jesus teve sede. Pressupõe-se que Jesus apenas não comeu durante 40 dias, porque ele não estava no nível do sobrenatural, ele estava no nível natural, como o homem que era. Ah, pastor, mas não é... Gente, eu estou dizendo pressupõe-se que. No caso de Moisés, pressupõe-se que ele não comeu nem bebeu. Estava lá em cima, ouvindo Deus, e ele estava no nível do sobrenatural. Jesus passou 40 dias e a Bíblia diz, Jesus teve fome. Você imagina 40 dias e não sentir sede se não tivesse bebido água? Hein, Michael? É possível para a gente já falar sobre aqui dentro do o que é o jejum? Então, jejum significa fechar a boca, afligir a alma. Então, indica o quê? Que está acontecendo ali uma abstinência de comida ou de bebida, para focar em quê? Na espiritualidade, no arrependimento, na lamentação, na aproximação maior de Deus. Ai, que legal. O que é isso aqui, gente? Obra de arte, fala. É uma obra de arte. Isso é um círculo. Círculo significa delimitação. E vamos falar que tudo que está dentro deste círculo, tudo, até... Oi. Não, mas ele está vermelho, Isaac. Tem pilha aí? Já troca aqui, ó. Melhor do que... Vamos entender que tudo que está dentro desse círculo, e círculo mesmo, você está vendo ali uma ranhura, né? Uma parte escura, mas vamos pensar que o círculo todo significa a completa vontade de Deus para a vida dos seus filhos. Ou seja, tudo que está aqui dentro faz parte da completa vontade de Deus na vida dos seus filhos, tudo. E o que está aqui fora, gente? Mas pode ser que esteja na vida, né, das pessoas, mas não faz parte da completa vontade de Deus. Tem coisa que não faz parte da vontade de Deus, mas que está na vida ainda das pessoas, tem ou não tem? Não é a vontade de Deus, mas as pessoas estão atingindo, recebendo aquilo. E aqui dentro está tudo aquilo que engloba a perfeita vontade de Deus para a vida do ser humano. Como que eu alcanço aquilo que é a vontade de Deus para a minha vida? Como que eu alcanço? Romanos 12 fala que nós precisamos ter uma transformação de mente para que possamos então acessar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então como que eu acesso a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Orando, lendo a Bíblia, jejuando, tendo intimidade com Deus, buscando a Deus em sua palavra, cultuando, vivendo em uma comunidade de fé,
servindo, ganhando almas. Tudo isso me faz acessar este círculo. Às vezes eu estou totalmente aqui fora, mas a partir do momento que eu mudo a minha mente e compreendo, por quê, gente? O conhecimento que nós temos adquirido representa uma chave. Tem gente que fala, ó, virada de chave. O conhecimento que a família Unidos tem adquirido representa uma chave. A fé, que é o fator propulsão, né, desse conhecimento, a fé, que significa a sabedoria de onde usar, como usar, quando usar este conhecimento, esta fé representa o girar de chave na fechadura. Então o conhecimento é bom, coloca uma chave em sua mão, mas sem fé não vai acessar as gloriosas bênçãos e o tesouro infindável de bênçãos de Deus. É necessário conhecimento, mas é necessário a fé para girar essa chave. Então, a partir do momento que eu oro, leio a Bíblia, oro, intercedo, tenho comunhão, eu acesso essa parte branca do círculo. Nós dissemos, o que é jejum? Literalmente é fechar a boca. E em um dado momento, Jesus está ali com os discípulos e ele ora por um certo jovem, aquele jovem é curado de um espírito, de um demônio. Aí os discípulos falam assim, por que nós não conseguimos fazer que esse demônio saísse? Aí o que Jesus responde? Existem certas castas, ou seja, o que significa essa casta? Existem certos tipos, existem certas colônias demoníacas que só saem através de jejum e oração. Então, a perfeita vontade de Deus, a gente poderia escrever aqui. Não sei se o Mike consegue escrever ao vivo, mas aí na parte branca, o que é a vontade de Deus? Cura é a vontade de Deus? Libertação é a vontade de Deus? Uma vida próspera é a vontade de Deus? Vida abundante é a vontade de Deus? Paz no lar é a vontade de Deus? Alegria na alma é a vontade de Deus? Ter amigos é a vontade de Deus? O que mais que é a vontade de Deus, vocês querem dizer? Amar ao próximo? Perdoar? Ser feliz? Está tudo aqui, ó. Está tudo aqui. Como que eu acesso? Orando. Essa parte branca tem tudo isso. Como que eu acesso? Orando. Eu preciso jejuar para acessar essa parte branca? Talvez não. Não preciso. Eu acesso quase toda a vontade de Deus orando, tendo intimidade com Deus, indo à igreja, cultuando e louvando, fazendo tudo isso junto, né? Em conjunto. Mas existe um ponto ali em cima que só acessa, e isso Jesus que disse, através do jejum e da oração. Então, muito possível e muito provavelmente existe uma parte da vontade de Deus que você ainda não acessou. E é aí que é arrepiante. E aí é onde o ser humano, psicologicamente, né? O ser humano tem tudo isso aqui para acessar. Mas ele quer acessar o quê? Aquilo lá. Não é assim? Adão tinha todas as árvores do jardim. Tinha uma que ele não podia tocar. O que ele fez? Mas eu quero saber daquela. Eva, né? Eva foi lá e induziu Adão a fazer. Muito provavelmente, existe uma parte da vontade de Deus que nós ainda não acessamos por falta do jejum e da oração. Aquela parte só se acessa com jejum e oração. E isso é a Bíblia que nos mostra. Qual a comparação? Eu falei do efeito psicológico. Não é que aqui não pode.
Foi boa a observação. Não é que isso aqui não pode, mas é que nós temos tudo isso aqui para acessar e talvez nós já acessamos. Mas quando a gente vê um pontinho, é igual você entrar numa mata. Fala, ainda tem um lugarzinho ali que eu não tive acesso. Não que seja proibido. Tá? A analogia não nesse sentido, mas no sentido psicológico de entender que o ser humano tem isso. Eu quero acessar tudo. Mas você já acessou quase tudo. Mas eu quero acessar tudo. E essa semana nós vamos ver como acessar tudo. Nós não vamos deixar nenhuma pontinha da vontade de Deus, da completa vontade de Deus por acessar. Então, quando nós vemos que Israel, primeiramente, e permaneceu na sua cultura até hoje, Israel nunca deixou. Observe bem, às vezes as pessoas precipitam. Mas está falando que nós jejuamos por causa de Israel? Eu estou citando exemplos, estou voltando lá no início da Bíblia, vou citando exemplos, já citei o Novo Testamento, já mostrei Jesus falando, já mostrei que Paulo jejuou, que os apóstolos jejuaram, no livro de Atos. Não vamos ler a Bíblia inteira para mostrar as quase 70 vezes que esta palavra aparece na Bíblia, e nós estamos deixando ela de lado, ignorando o que é jejum. Qual que é o propósito? Por que jejuar? Primeiro lugar, para nos preparar para uma missão, uma tarefa especial. E nós estamos à frente de um ano. Ou temos à frente um ano. Temos uma tarefa pela frente, temos uma missão pela frente. Qual que é a nossa missão, gente? Quem já sabe de cor? Servir é o nosso chamado. Fazer assim decora melhor, né? Servir é o nosso chamado. Ganhar vidas é o nosso propósito, é aquilo que é importante. Com amor, transformar gerações. Por quê? Nós não estamos fazendo isso só para o Rodney, só para a Cleonice, né? Só para a Sueli, só para o Mão Neftali. Nossa proposta não é transformar só vocês. A transformação nossa serve para formar discípulos. Formar discípulos, essa transformação serve. E depois formar líderes, que é mais importante ainda também. E depois transformar gerações através dessa liderança. Todos nós vamos exercer papel de liderança no reino de Deus, todos nós. Porque nós fomos criados para dominar, e nós já vimos isso aqui, não para dominar o homem, mas você foi criado para dominar os seres, as plantas, os peixes, os animais, e mais especial ainda, sujeitar os demônios sob seus pés. E Jesus disse, existe uma casta que só sai com jejum e oração. Aí você fala assim, não, mas eu não sou endemoniado, eu não conheço ninguém endemoniado. Gente, endemoniado não é só o que manifesta. Tem gente esperando o demônio manifestar. E na verdade, ele está se manifestando através da palavra de mentira. Ele está se manifestando através das palavras torpes. Ele está se manifestando através da falta de respeito, da agressividade, da falta de amor, da infidelidade. O demônio não fica aí se manifestando na rua, pulando não, gente. O demônio se manifesta quando o marido sai, demora a voltar, está com outra mulher. Meu marido não é endemoniado. Não, não é não. Se aquela mulher tinha 7 demônios, né? Jesus disse, tinha 7. E eu não sei contar quantos demônios. Quantos demônios tem? Não sei. Mas uma coisa eu sei, que não espere demônio manifestar como manifestava, né? Epilepsia, vibrando, babando. Os demônios têm se manifestado através de coisas tão simples que as pessoas estão aceitando até em cima do púlpito. E os demônios se manifestando. Através da mentira, através do engano,
através da perversão, crueldade, tirania. Gente, não tem outro termo a não ser dizer déspotas, ditadores. Olha o que está acontecendo, os ditadores do mundo. Só muda de hierarquia. O ditador, se no caso, né? Vamos olhar os ditadores aí no mundo, né? Os ditadores. Olha os ditadores, como são cruéis, como são maus. Só muda de patamar, né? Tem lá o chefe de nação, tem lá o chefe de estado, tem o chefe e tem o chefe de família, tem o chefe de igreja, que às vezes tem o mesmo espírito do ditador que você está censurando. Por que cultura do jejum? Pastor, mas o senhor jejua? Eu praticamente jejuei desde a minha adolescência. Nunca jejuei mais de 24 horas. Poderia ter jejuado antes de trazer isso aqui, mas eu quis fazer isso com vocês. E eu me proponho ter jejuns mais longos. E eu não vou dizer o que eu vou fazer, quanto tempo eu vou fazer, para quê? Para que não seja uma influência, um incentivo apenas. Mas se alguém já colocou no coração, olha, eu vou, faça com muito zelo, com oração e com propósito, depende da sua motivação e da sua intenção. Pastor, mas então, para que você vai fazer? Tem motivos, sobejos, pelos quais eu preciso jejuar. Um deles é alcançar aquilo que ainda não alcançamos, dentro da vontade perfeita de Deus. Ah, pastor, então, isso significa que se eu não acessar aquele pontinho lá, eu perco a salvação? Não é isso. Não está falando de salvação, só de você se manter dentro deste círculo, entendendo que você está alcançando estas bênçãos, esta vontade de Deus na sua vida, significa que você tem Cristo no seu coração e você tem caminhado com Ele. Jesus, quando foi para o deserto ser tentado, ali em Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4, quando Jesus vai, ele vai cheio do Espírito Santo, ou seja, dentro deles, ele estava transbordando, cheio do Espírito Santo, mas somente o jejum de Jesus fez com que ele andasse no Espírito. Às vezes tem gente que tem o poder do Espírito. O que é ter o poder do Espírito? Ter o dom, o presente do Espírito Santo, mas não tem o Espírito Santo em si ao ponto de andar no Espírito. E a palavra de Deus diz em Gálatas 5 que nós só alcançamos a plenitude do Espírito, que é o fruto do Espírito composto de 9 características, quando nós andamos no Espírito. Às vezes vai ter gente que tem o poder do Espírito, mas não anda no Espírito. Ter poder no Espírito faz com que essa pessoa opere no Espírito, faz com que essa pessoa desenvolva e flua nos dons. E isso não é tudo para alcançar realmente o fruto do Espírito, que é a plenitude do Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, domínio próprio, mansidão. Jejum fala de domínio próprio. Jejum fala de enfraquecimento da carne e fortalecimento do espírito. Só isso aí já é suficiente para entender que a gente precisa, né? Jejum enfraquece a carne e fortalece o espírito. Jejum fala para a carne: eu sou quem manda aqui. Domínio próprio, uma das características do fruto do espírito. Sou eu quem domina, sou eu quem manda. Não é o meu estômago. Não é a minha ansiedade por comida, por ver, por ir, por fazer. É isso que o jejum, é a isso que o jejum se relaciona. Então, quando nós vemos que nós precisamos de preparação, ou seja, qual o objetivo do jejum? Preparar para missões, tarefas importantes. O que mais? Interceder por si e pelos outros. Então, quer dizer, qual é o objetivo? Para ver se eu vou fazer. Fala aí, pastor, o objetivo. Qual que é o propósito principal? Preparar para um novo ano, para uma missão, para uma tarefa. Interceder por si ou pelos outros, se faz sentido para você. Consagrar-se espiritualmente e focar
buscar na vontade de Deus, perfeita, agradável e boa, se faz sentido. Então, o propósito do jejum é para você também. Arrependimento e lamentação dos pecados. Arrepender-se, lamentar, ou seja, chorar, afligir a alma. E busca por orientação e ajuda de Deus. Se algum desses pontos, desses motivos, desse propósito do porquê jejuar faz sentido na sua vida, significa que você já está neste caminho. Mas talvez ali na frente você descubra que você não possa jejuar, não tem problema. Deus está olhando a sua motivação e intenção. Talvez você não possa. Talvez você não possa jejuar ao pé da letra, que é fechar a boca, realmente. Então o que você vai fazer? Você vai fazer, nós falamos de jejum absoluto, não comer e não beber. Jejum total, que é não comer nada, apenas beber. Esse é o jejum total. Que a maioria das pessoas, pelo menos tenta ou procura fazer, tomando água, né, bebendo. E esse beber pode ser água com algumas gotas ou algum líquido de alguma fruta para melhorar os minerais no corpo. Isso eu estou falando de jejuns mais longos. 24 horas não tem muita necessidade. Aí tem outros critérios como os minerais do sal puro, né? Não o sal. Mas entende que isso tudo envolve medicina também. Eu não sou médico, eu não tenho autoridade, mas eu tenho livros que eu li e estou lendo. E eu não vou fazer nada, por isso que eu digo, não faça nada. Se você depende, se você precisa fazer um jejum, quer fazer o jejum, se propôs e viu que o propósito essencial do jejum cabe na sua vida, então procura um médico. Fala, Senhor, eu quero fazer um jejum. Se você achar que aquele médico é muito cético em relação ao jejum espiritual, fala para ele que é um jejum intermitente. O que é o jejum intermitente? Jejum intermitente é um jejum que as pessoas têm praticado aí na internet, né? É 12 horas, 16 horas, 24 horas, né? Algumas pessoas conhecem. Quero fazer um jejum intermitente. Se ele é muito cético, se ele é um cristão, você fala, não quero fazer um jejum espiritual, mas eu quero ver os riscos. Ah, mas a mulher grávida, eu já digo, não faça. Ah, eu estou tomando antibiótico essa semana, não faça. É um assunto denso, viu, Vasco, para falar em poucos minutos. Porque eu não posso jogar as pessoas dentro de um jejum e simplesmente, se vire. Não posso fazer isso. Hã? Na verdade, gente, precisa começar para entender o que é. Alguns já fazem jejum com frequência, eu fiz desde a minha adolescência, jejum de 24 horas, eu tinha um dia específico que eu fazia esse jejum, eu fazia em segredo dos segredos, não sei se a senhora sabia disso, em segredo. Eu me lembro algumas vezes que eu chegava na igreja, e quando eu chegava lá, sempre as pessoas, vamos lá tomar o nosso lanche, eu falava, não vou lanchar, e gente curiosa é difícil, né? Mas por quê? Você está sem fome? Eu falei, não quero lanchar. Você está jejuando, né? Ainda sofria bullying. Ainda sofria bullying. Fala, irmã Virgínia. Se pegar o microfone... Não, então vai. Mental. Na hora que eu lembro que eu vou ficar sem comida, eu já fico estressada. O que eu falei da transformação de mente? Gente, tudo passa primeiro pela transformação de mente. Não, se pular, o Weber fala, uma refeição só já é um jejum. Você não é o pulo de uma refeição. É isso, nós vamos chegar nisso aí. Não conta não. Quando você... Dá sim. Você consegue. Só que eu não vou te forçar a fazer isso. Eu só digo uma coisa, você consegue. Se a irmã Jaci me perguntar, viu, Miriam? Jaci perguntar, pastor, eu devo? Eu diria, procure um médico. Ah, pastor, mas eu já faço. Irmã, Deus abençoe.
meu pai, né? Irmã Josefa, Santina. Medo, né? De 5 anos para cá a senhora aprendeu a jejuar. Jejuando. Por quê? Porque talvez o que a senhora estava buscando não era só esse espaço em branco. Talvez porque o que a senhora estava buscando e o Espírito Santo nos conduz nisso. Porque na verdade, gente, não é nós que fica assim, eu quero acessar aquele lugar. É o Espírito Santo que fala assim, tem algo mais. É consciência. Às vezes as pessoas falam assim, gente, Deus fala conosco através de quê? Tem gente que pensa que só fala através da Bíblia. Uma das formas de Deus falar. Deus fala através da nossa consciência. Você acha que naquela hora que você faz alguma coisa, você fala assim, nossa, não devia ter feito. Você acha que é você? Você é mal demais para pensar assim. O ser humano é muito mal. O ser humano se torna um animal irracional se não tem o Espírito Santo. Ele se torna desalmado até, é o termo. O senhor ia falar alguma coisa? Eles querem. Então, a irmã Virgínia falou, deixa eu só replicar. A irmã Virgínia falou que sempre viu a filha jejuar, viu o esposo jejuar, mas ela tem, vou nem falar esse medo. Ela tem, e a partir de hoje ela já entendeu que a transformação de mente, Romanos 12, capítulo 2, vai fazer com que ela acesse a boa, perfeita, agradável vontade de Deus completa. Primeiramente, aí eu instruo, tire apenas uma refeição. Quando você vê que é possível, tire 2. Já dou uma dica aqui, o jeito mais fácil, e nós não estamos procurando facilidade no jejum, mas para iniciar, o jeito mais fácil é realmente tirando uma das refeições, e quando você conseguir 24 horas, o melhor jeito é almoce, pelo menos para a grande maioria, almoce, meio-dia, e almoce no outro dia, meio-dia. É fácil ou não é? Não é fácil, né? Agora a Virgínia falou, é fácil para quem já faz, né? Mas eu sempre fiz, e na verdade, no meu caso, foi meio ao contrário. Eu sempre fiz, e de um tempo para cá, eu faço mais de forma esporádica. Eu fazia todas as semanas. Gente, hoje, deixa eu só passar um pouquinho hoje, já passou 6 minutos, eu já vou terminar aqui. Mas por quê? Porque a gente precisa desse tempinho aqui nosso, e com o pessoal da internet, para a gente adquirir o máximo de informação agora. À noite nós vamos trazer uma conclusão, porque segunda-feira eu vou começar. Eu não vou falar nós não, mas eu tenho que falar nós, né, Vaz? Quem vai? Mesmo que não faça da boca apenas, mas faça de alguma forma. Eu vou fazer jejum de briga. Esse não, pastor, esse não. Esse eu prefiro ficar 2 dias sem comer. A irmã Virgínia falou, preciso ficar 2 dias sem brincadeira. Mas olha só, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Porque a gente viu o propósito, né? O principal. Mas para que o jejum serve, né? Quais são os benefícios? Ele sujeita a carne, submete a carne ao controle seu. Tá? Ele submete ou controla as paixões carnais, ele domina a natureza humana. Através do jejum você consegue fazer isso tudo. Então para que é? Quais são os benefícios ou os efeitos? Domínio e sujeição da carne. Então o que ele faz? Ele exalta o espírito, ou seja, ele fortalece, exaltando a sua conexão com Deus. Olha que tremendo. Aumenta o seu autocontrole. A partir de então você descobre, eu posso. Quando você descobre que eu posso, nesse sentido, você descobre que você pode outras coisas também. Então ele realmente trabalha no autocontrole, na disciplina, aumentando, né, essa disciplina. E autocontrole é uma das características do fruto do Espírito. Ele traz clareza mental. E eu quero, viu, Michael, se for possível, eu quero rodar um videozinho bem legal para vocês. 1 minuto, 2 minutinhos, que vocês vão entender o que é essa clareza mental, tá? Talvez a gente rode hoje à noite, ou durante a semana, mas é bom hoje porque a gente já fecha esse assunto. Então, ele traz uma clareza mental e uma sensibilidade espiritual profunda,
sensibilidade espiritual. Aí você fala, mas existe o dom de discernimento de espíritos. Eu chego a acessar esse dom? Olha, muito provavelmente, dependendo do propósito, do porquê, da motivação e da intenção de fazer, muito provavelmente você acessa o discernimento. Porque a clareza mental, e eu estou falando de fisiologia, clareza mental mesmo, e isso não deve levar pessoas como o senhor, irmã Jaci, irmã José, eu estou falando de pessoas com mais de 80. A irmã Jaci não tem não, né? 70? Você já fez 82 e nem me chamou para a festa? Estou brincando. Então também, né? Estou falando dessas pessoas com mais de 80. O senhor, irmã Jaci, irmã Josefa, irmã Santina. Tá, não se sinta motivado apenas e eu vou. Porque às vezes a cabeça quer, às vezes o corpo não responde. Mas, tirando uma refeição, opa, consegui. Ah, vai no médico e fala, o que eu uso para manter os meus minerais? Durante um jejum de 20 horas. Aí eu vou chegar nas 24. Entenda, é apenas uma sugestão. Só faça se Deus te dirigir a fazer. Irmão Neftali, o senhor consegue? Olha, eu consigo. Entende? Ah, uma refeição já é jejum. Entendam isso. Ah, mas a irmã tirou uma refeição só. A minha bênção vai ser muito maior. Às vezes não. Lembra da oferta da viúva? Qual que é a intenção dela? Toda vez que você falar de jejum, lembre da intenção, da motivação. Ah, é para ser o melhor da igreja, para com isso. É melhor que não faça. Vai lá no pit dog e come, é melhor. Então, essa clareza mental para discernir melhor aquilo que está em volta de você, tomada de decisões, purificação da alma, ou seja, você aflige a alma para purificá-la, despertar para a vontade de Deus, o que Deus quer para mim nesse ano, promove busca pela santificação, ou seja, se você nunca buscou se santificar, o jejum parece que te leva a isso. E eu não estou falando do jejum intermitente, o jejum para a saúde apenas, eu estou falando de jejum espiritual. Se você jejua 40 dias e não ora, e nem busca a Deus, e nem apresenta aquele jejum e entrega a Deus, aquele jejum foi jejum para a saúde apenas, ele é um jejum intermitente, ele não é um jejum espiritual, e ele não vai acessar, mesmo sendo 40 dias. Quebra de vícios e maus hábitos. Gente, eu estou falando algumas coisinhas só que o jejum promove. Isso está tudo naquele ponto pequeno ali. Porque Jesus falou, essa casta de demônios a não ser com jejum e oração. E nós precisamos nos livrar de certos espíritos, que às vezes não nos possuem, mas nos rondam. E para terminar, não, esse aqui eu nem vou falar não, esse aqui é perigoso. E aí, Vaz, tem grupo? O grupo gera competição, né? É perigoso. Não sei se... né? Eu falo competição assim, eu vou 2, 3, a pessoa às vezes vai tentar passar aquilo que ela consegue. Grupo fechado. Vê aí, Vaz. O Vaz vai ver aí. Todo dia vai ter, eu estava esquecendo disso, todo dia vai ter um devocional 7 horas da manhã. Esse devocional vai nos trazer também mais clareza, ou seja, tem um culto 15 para as 8, gente, não se atrase, por quê? Porque 15 para as 8 às 9, é 1h15? 15 para as 8 às 9, vamos ser pontuais. Não vai fazer o que eu estou fazendo aqui agora. Eu estou fazendo isso aqui agora, passando um pouco, até pedir essa permissão, para a gente poder esclarecer um pouco mais. Mas não que isso não venha acontecer com frequência. Vamos ter o nosso horário, tem a TV já falou que o meu tempo acabou. E eu estou pedindo essa permissão para vocês. Então assim, não é porque, eu vou... Não, ninguém vai passar do tempo. Nós vamos terminar às 9 horas e não vai ter necessidade de pedir mais tempo, porque no outro dia nós vamos ter mais. 15 para as 8, às 9, todos os dias, de segunda a sábado. Aí no domingo a gente entrega o nosso jejum a Deus. Gente, o propósito principal é multiplicar. Principal, observe, você não tem que fechar apenas nisso. Multiplicar, ou seja, criar ou fazer discípulos. Multiplicar, fazendo discípulos e formando líderes.
Essa é a proposta de 2026. O que é multiplicar? Não é 2 mais 2, é 4. 4 mais 4 é 8. Não, é 4 vezes 4. É 16. Por quê? Porque 4 pessoas vão convidar 4 pessoas. Isso é um exemplo. Se torna 16. 16 pessoas convidando 16. Isso é multiplicar. É o que aconteceu lá no livro dos Atos. Ou no livro de Atos dos Apóstolos. Tá? Então, você tinha feito a pergunta sobre o grupo. Então, a gente deixa aí essa proposta. O que mais? Tinha mais uma pergunta? Isso. Cada um. Sua avó sempre fez jejum. Quantos anos? Olha aí, fazendo jejum até os 97, hein? Meu Deus. Ela conseguia fazer jejum até os 97? É uma coisa que eu... Uhum. Tem que analisar mesmo, tem que ficar de perto. Sim. Águas e minerais não deixam estragar o estômago, viu, gente? Não tenha medo de... A não ser que você tenha uma gastrite, uma úlcera, aí é isso que a gente... É bom ir lembrando, a não ser que você tenha já uma comorbidade, algum problema pré-existente, aí sim. Mas, eu tenho um estômago bom e estraguei meu estômago com o jejum, porque às vezes fez errado. Mas não quer dizer que fez errado, que diante de Deus ela não acessou. A gente fez errado fisicamente, mas espiritualmente. Eu fiz muito jejum errado. Fiz muito errado. Como que eu errava? Na hora de voltar a comer. É um crime. Quando você jejua e volta a comer uma feijoada, uma carne gordurosa, um carboidrato pesado, é um crime. E eu fiz isso. Ou seja, eu jejuei errado, mas eu orava, eu buscava a Deus. Eu acessei. Eu falo que a minha presença, a minha vida aqui é decorrente dos jejuns, que eu sempre fiz. Hoje eu falo, porque eu achava que nem podia falar. Eu achava que a gente nem podia falar assim, eu fiz jejum. Mas Jesus fala, não fica assim, estou jejuando. Não. A gente vai saber que grande maioria da igreja vai estar jejuando. Eu não tenho que reclamar, estou passando. Se você perceber que alguma coisa... Gente, a não ser dor de cabeça, normal. Por quê? Seu corpo vai passar por um processo de desintoxicação durante aquelas 24 horas, se for 24 horas. Se for mais de 24 horas, mais ainda. Vai haver uma desintoxicação, nervosismo. Por quê? Quando você pensa assim, eu não vou comer naquele horário, você já fica nervoso. Não é só você, irmã Virgínia. Ou seja, você fica nervoso. E quando você fica nervoso, você pode ficar nervoso com outros também. Então se controle. Porque um jejum onde você perde a paciência, aquele jejum não serve. Então você vai pedir a Deus para que Ele controle sua paciência. Entende? Então, diante disso... Eu vou deixar o último fator aqui, que é um benefício para a noite. Não vou falar agora não, mas eu vou falar à noite, porque não é tão importante, mas é interessante saber. Tá? Eu vou falar à noite só. Então, eu acredito que até aqui você ia perguntar, né? Olha, eu não queria engessar. Cadê? Eu não queria engessar, mas esse é o propósito principal. De repente, se você quiser já usar esse jejum para... Mas esse é o propósito principal. Quando houve jejum na Bíblia, e tem uma... Aí eu podia usar disso aqui também. Tem umas cartas interessantes de Washington, George Washington,
de Abraham Lincoln, gente, o primeiro presidente da história dos Estados Unidos. E esquece, eu não estou falando de, porque é Estados Unidos e esse fato que está acontecendo essa semana. Esquece o que está acontecendo dessa semana e lembra desses camaradas lá do passado de 1700? 1800, né? Independência dos Estados Unidos foi quando, o professor de história? Quando foi a independência dos Estados Unidos? 1700 ou 1700 e alguma coisa? Então, o primeiro presidente foi por aí, 1760, alguma coisa assim, né? George Washington. Então, ele tem uma carta, vocês não acreditam, ele chama o povo para jejuar por causa de uma guerra. Jimmy Carter, Abraham Lincoln, por 3 vezes ele faz uma carta e convida o país, crianças, pais, jovens, empresas, para jejuar. E George Washington é interessante que depois ele vem mostrando os resultados. Tudo isso toma tempo aqui da nossa conversa, mas isso, gente, alguém fez alguma vez, trouxe resultados. Agostinho, John Wesley, John Wycliffe, John Hus, esses homens todos aí, Spurgeon tem livros sobre, tem um livro atualíssimo de Luciano Subirá. Eu não gosto de Luciano Subirá, mas é interessante o livro dele, que é A Cultura do Jejum, que até, Vaz, 3 pessoas, uma delas foi você, me falou assim, vamos ler esse livro, 3, e pessoas distintas. Teve uma que nem no nosso meio convive, é conhecido do meio aí. Eu falei, cara, tem alguma coisa que nós temos que fazer sobre jejum. Eu te falei isso, não falei que tinha outras pessoas? Então assim, aí quando o Vaz falou assim, vamos, eu falei assim, ixi. Falei, Vaz, e aquele problema lá no Quênia? Por isso que eu estou sendo bastante cuidadoso em falar sobre isso, né? Nós não vamos levar ninguém a fazer nada que prejudique a si mesmo, muito pelo contrário. Eu já até estou observando alguns livros da medicina, porque eu estou unindo medicina com a espiritualidade. Gente, durante a semana nós vamos... dá para falar mais coisas, hoje à noite dá para falar mais coisas, mas é tremendo. A campanha do jejum é o ano da multiplicação. Nós vamos ter o devocional pela manhã. Olha, participe do devocional, é só 15 minutos, tá? Devocional 7 horas da manhã ao vivo, do dia 5 ao dia 11 de janeiro, tá? Através do YouTube. E cultos toda noite, 15 para as 8, 7h45. Nossos cultos à noite começam às 7h30 no dia de semana. A gente jogou 15 minutos para cima. Então, servir ao nosso chamado, ganhar vida é o nosso propósito, essa é a nossa missão. E eu coloco, ou melhor, esse é o nosso slogan, né? Servir ao nosso chamado, ganhar vida é a nossa missão, ou o nosso propósito. E eu coloco como missão, servir, amar, ganhar vidas e transformar gerações. É muita informação para uma escola bíblica, mas talvez você assista, talvez você anote algumas coisas. E eu espero que tenha sido proveitoso até aqui, e eu convido vocês para se colocar de pé. Desculpe pelo tempo, mas foi necessário, porque é uma semana muito especial do ano, tá? Deus me ajude não precisar de passar o tempo. Devocional não é aqui na igreja, devocional você vai assistir em casa, não vem para cá, viu? 7 horas da manhã não é aqui. 7 horas da manhã você vai assistir em casa ou no trabalho. Tá? 7 horas às 7h15, são 15 minutos de devocional. À noite é aqui, presencial, é importante a sua presença. Então, até Michael, se for possível, a nossa vinheta hoje à noite, antes do culto começar, ou antes da palavra, para que a gente entenda melhor o propósito dessa campanha, né? Nessas poucas palavras que foi feito aí, essa vinheta, tá bom? Então, nós tivemos muita coisa hoje, o que por quê, qual que é o propósito, para que serve, quais benefícios, contraindicações, os tipos, né? Muitas coisas meio assim, mas estamos aí pegando devagarzinho, não precisa preocupar, não consegui pegar tudo, qualquer coisa assiste de novo. Hoje à noite a gente faz uma reciclagem aí, vamos ter a ceia, vamos tomar a comunhão, começar aí com essa comunhão, a primeira ceia do ano, não perca, esteja conosco e também não perca esse propósito tremendo que vamos ter no decorrer desta semana. Campanha de jejum, multiplicai, está começando. Então já começa a fazer o seu propósito, vê o que você consegue fazer. Então se você quiser começar com
12 horas, ou tirando apenas uma refeição, depois 16, depois 20, e de repente ali na quinta, sexta-feira, falar, vou arriscar um 24 horas, e enfim, é contigo e Deus, tá bom? Ah, mas eu quero rede social, eu quero açúcar, eu quero tirar carne, eu quero tirar televisão, eu quero tirar isso, eu quero tirar... Tudo bem, entendendo que ao pé da letra, jejum é fechar a boca, ou seja, é subjugar a carne, a alma, para fortalecer o espírito, e tudo isso fortalece o espírito, né? Quando você se desprende de certas coisas. E tem uma frase que eu quero deixar para encerrar, que é o seguinte: o excesso da comida natural pode tirar o apetite da comida espiritual. O excesso da comida natural pode tirar o apetite da comida espiritual. E talvez, quando nós pararmos de exceder na comida natural, o apetite pelo espiritual também vai florescer. Pai Celestial, nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio de estarmos aqui nesta manhã. Pedimos que a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua bondade seja sobre nós e que o Senhor nos ajude a compreender tudo isso que foi dito. Que nós possamos usar isso, Pai, para não só o nosso bem, mas para o bem dos outros. Afinal de contas, um dos objetivos do jejum é intercessão uns pelos outros. Intercessão pelas pessoas, intercessão pelo multiplicai, intercessão para ganhar vidas, intercessão para servir. Ó Pai, ajuda-nos, dá saúde para isso essa semana, que esta semana seja um marco na história da família unidos em Cristo, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Agora cumprimente então um ao outro, que Deus abençoe sua vida, sua alma, seus passos.